O livro é Mediunidade, a cura da ferida, da fragilidade, ditada pela irmã Stufo e psicografado pelo Vanderlei Oliveira. Lição 22. Esse título aí não foi da aula passada? Não, esse é o título do livro. Sábado passado? Não, Esse é do o título livro. do livro. Do livro. O livro é todas as aulas. Já está na lição 22. Agora, o título desse capítulo é O Ponto de Partida da Reforma Íntima. Então, vamos aqui ao item 20, não, item 228 do capítulo 20 Alô. do Livro dos Médiuns. Vamos parar um pouco aqui para esperar o Erlei ali. Oi, só vou te dar atenção, que eu estou dentro da reunião, tá? Isso, fica na paz. Deus abençoe. Então, vamos... Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A porta que, porém, eles exploram com mais habilidade... Dá licença, que eu queria pegar do início. Mas eu falei do início, estamos no início. Não, sim, olha só quando falou. Porta do não sei o que lá é aberta para os... Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A porta que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades e que, se não fosse essa imperfeição, poderiam se tornar instrumentos notáveis e muito úteis, à medida que, ao serem presas de espíritos mentirosos, suas faculdades se corrompem e aniquilam, e mais de um médio se vê humilhado por decepções muito amargas. Então, vamos agora à dissertação aqui da irmã Stufo a respeito desse versículo, né? Desejar que a evolução espiritual seja feita sem educação emocional é querer entrar em uma casa pelo telhado. Se não soubermos dar nome à emoção que nos tortura, se não compreendermos a função iluminativa dessa emoção, se não reconhecermos a necessidade de orientação e apoio, faremos uma evolução espiritual com base apenas na contenção e na vigilância do pelotão de emoções que assombram nossa vida. Não existe... Um pouquinho confuso. Não, olha só, se não soubermos dar nome à emoção que nos tortura, se não compreendermos a função iluminativa dessa emoção, se não compreendermos a necessidade de orientação e apoio, faremos uma evolução espiritual com base apenas na contenção e na vigilância do pelotão de emoções que assombram nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Muitas das vezes, a gente, nessa vida de trabalho, de correria, a gente não sabe qual é a nossa carência. A gente não sabe do que a gente quer, porque a gente vive, a gente aprende que viver, quando acorda, abriu os olhos, começou a vida. E vai vivendo nessa loucura aqui, imediatista. Você acorda cedo para trabalhar, você acorda cedo de início para estudar. É a vida que vai levando vai para trabalhar, depois vai para ajudar a família, um ente necessitado. Você acorda cedo, sempre fica naquela... E você, às vezes, vou dar um exemplo do trabalho, você perde o emprego. Aí você fica, eu cocriei isso? E agora, como é que eu vou fazer perdendo o emprego? Só que ele criou aquilo por causa de uma necessidade afetiva e dos familiares. Quando ele perdeu o emprego, aí a família vem e fala, pô,
eu sinto muito, pô, ó, qualquer coisa, estamos aí, ó, eu vim aqui para te ajudar. Você foi suprido numa necessidade tua interna que você não identificava, que você não tinha tempo. E ali tu se sentiu, sabe, acolhido, você se sentiu amado, e aquilo te fortaleceu mais ainda. Você está melhor contigo mesmo do que quando estava trabalhando, porque ali supriu aquela tua necessidade de ser amado, porque você vive nessa alucinação, uma necessidade que a gente constrói, que a gente não precisaria, mas a gente constrói. Mas vamos continuar aqui. Não existem emoções ruins ou negativas. O que existe é desconhecimento e falta de habilidade em saber o que fazer com o que acontece em seu cosmo emocional, no teu universo emocional. Ou seja, não sabe identificar o recado positivo de cada uma dessas emoções. O sistema de emoções foi criado por Deus para aprendizado e aprimoramento. O sistema de emoções foi criado por Deus para aprendizado e aprimoramento. O sofrimento é causado pela nossa ignorância de como lidar com elas e pela indiferença diante de seus processos internos, que movimentam os sentimentos, os pensamentos e as atitudes. Fazer a reforma íntima somente por meio da aquisição de conhecimento e da participação nas atividades espirituais é uma pequena parte do caminho da iluminação espiritual. Aí ela coloca a educação emocional, aí põe como ED, tem 3 componentes libertadores. Aí vamos falar desses 3 aqui. Primeiro, honestidade emocional, reconhecer a emoção e dar-lhe nome. Segundo, transformação emocional, saber orientar seus vetores, quer dizer, seus vórtices de criação, né, de dor, chamadas emoções tóxicas. Terceiro, saúde emocional, uma interação consciente com todo o seu mundo emotivo, diluindo todo o conflito e gerando equilíbrio. Portanto, educação emocional é igual a honestidade emocional, mais transformação emocional, mais saúde emocional. Continua ela aqui. A reforma íntima sem essas atitudes é martírio e tormenta. A dor da dissimulação surge nesse limite. Então, essa dor desse fingimento ou desse disfarce da intenção real surge nesse limite, porque não nos aprofundamos até as raízes dos desequilíbrios e permanecemos nas superfícies deles, mantendo capas que encobrem nossa realidade e são molduras padronizadas de comportamento. Todo esse comportamento é uma mudança mais acentuada na forma de pensar e que não é seguida pela mudança na forma de sentir. É necessário um triângulo de forças na base. É melhor parar aqui, que ela vai botar aqui uma outra construção. Vamos falar um pouco, vou voltar aqui. Comportamento é uma mudança mais acentuada na forma de pensar e que não é seguida pela mudança da forma de sentir e de agir. Então é interessante isso porque a gente vai, como eu disse aqui, vai vivendo nessa loucura, acorda, vai estudar, depois vai trabalhar, depois vai se aposentar e passa a ter uma vida menos acelerada, mas cria outras coisas. Às vezes não tem nem coisas para fazer, mas aí também estressa por não ter o que fazer. E isso tudo é por quê? Porque a gente foi educado que a vida é quando abre os olhos. A vida é aqui, é a vida física, que é a vida verdadeira. A forma da gente entender a proposta da vida é vivendo essa vida física.
E a gente não entende que essa vida física não é vida, é instrumento para a vida. Aquilo ali vai te mostrar quem é você dentro de você. Então, o dia a dia não é para a gente apostar todas as fichas, não é para ficar alucinado, é para a gente ir conseguindo tatear, ver o que está acontecendo dentro de mim, porque ali fora é uma necessidade minha. O que está acontecendo e o que eu estou absorvendo é uma necessidade minha, às vezes inconsciente. Como eu dei o exemplo aqui de perder o emprego, porque eu estou necessitado de afeto da minha família, dos meus amigos. Aí eu crio uma perda de alguma coisa, no caso ali o emprego, para aquelas pessoas que eu acho que não me dão atenção, não me dá aquele acolhimento, vinha me dar. Então, isso tudo é a gente entender a proposta, porque aquilo foi uma forma inconsciente de eu materializar aquilo. Não foi ninguém que materializou, fui eu. E isso aí é uma coisa tão, assim, tão alucinante que a gente vê, pô, eu crio ali uma coisa que conscientemente eu não quero. Porque uma necessidade minha maior que o meu inconsciente acha, faz criar para eu ter aquilo que me conforta realmente. O emprego não me confortava tanto quanto o acolhimento que as pessoas me deram por eu estar naquela situação. Mas eu não preciso desse amor. Eu não preciso de uma necessidade 100%. Eu não preciso ser número da Mega Sena, ter dinheiro para comprar tudo que eu quero. Agora, eu me condiciono nessas situações por quê? O apego. Um desconhecimento, aí ela vai passar a falar aqui, um desconhecimento de que tudo no externo é para eu figurar quem eu sou aqui dentro e quais são as emoções que estão sendo geradas aqui dentro. E a gente não passa a fazer esse orar e vigiar. E é tão importante, né, você ter essa noção, ter esse conhecimento, quanto você controla o diabetes, controla a pressão. Tudo é. Você se preocupa muito com essa parte. Essa aqui, parte, né? Mas essa que está aqui dentro, a gente não dá atenção. Aí ela continua, é necessário um triângulo de forças. Na base, o conhecimento, mais os relacionamentos sadios. E no ápice, a cura emocional como um efeito da iluminação interior. Então, a base, o conhecimento, mais os relacionamentos sadios. E no ápice, a cura emocional como efeito da iluminação interior. Aí ela vai colocar cura emocional igual iluminação interior. Cura emocional igual iluminação interior. Foi o que a gente falou aqui agora. Relacionamento sadio, na base aqui, cada ponta, cada polaridade desse triângulo, o relacionamento sadios e o conhecimento. E no ápice, na outra vertente do triângulo, a parte de cima, cura emocional, que é igual à iluminação interior. Aí ela fala assim, com conhecimento a criatura se motiva a avançar e ser alguém melhor. Com o conhecimento a criatura se motiva a avançar e ser alguém melhor. Eu estou nessa. Entende um pouco mais de si próprio. Porém, são nos relacionamentos que se operam as verdadeiras transformações. Criar relacionamentos sadios, tanto quanto possível, é a meta para alcançar, por fim, a cura emocional. Então, meu problema é o relacionamento sadio. Todas as religiões e comunidades que aspiram o progresso espiritual necessitam eleger como tema central a educação emocional para relacionamentos sadios. É esse o campo de cura real e efetivo para todos os que abraçam com sinceridade o propósito de evolução da alma para Deus. Contudo, nas bases do bem, centrados na base do bem,
os relacionamentos sadios na família ou comunidade abrirão horizontes de muita motivação para o conhecimento, a criação de laços sadios e a cura espiritual. Aí ele volta aqui a dizer o versículo lá do Livro dos Médiuns. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso de maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. Volta aqui a irmã Silvio. Diante de um projeto dessa ordem, os médios e os colaboradores terão um bom começo, se o tema estiver conectado com a sugestão de Allan Kardec, estudar o orgulho, suas variantes, suas expressões no comportamento e quais são as condutas que um trabalhador e um grupo podem adotar a aplicar diante das ciladas sutis do melindre, do personalismo e de outras manifestações do ego. E ela finaliza. Manifestação do ego. E ela finaliza. Esse é um excelente ponto de partida para a maturidade emocional e a segurança mediúnica. O orgulho é a principal máscara que acoberta a ferida evolutiva da fragilidade. Que assim seja. Fantástico, né? Muito. Ele não está falando só, vamos dizer assim, da religião, do seu tradicional, né? Você está vendo aí que isso aí é muito mais amplo. Ele está fazendo a ponte, né? Ele está fazendo a ponte. Está trazendo, né? Está trazendo também aí, nesse conhecimento, como nós podemos equilibrar, eu digo do conhecimento para cá, como nós podemos equilibrar uma situação que nós às vezes damos até por perdida, eu digo espiritualmente falando, e vi nela uma dificuldade. Por exemplo, deu o exemplo aí do indivíduo que é um verdadeiro trabalhador, pá, corre para lá, para cá, esquece de si próprio, esquece de cuidar da parte mais efetiva, mais necessária, que é justamente a parte espiritual. Mas aí fica no corre-corre da vida do dia a dia, material, e às vezes também há necessidade do sustento de família, o indivíduo vai esquecendo daquelas coisas, tanto faz o indivíduo quanto a indivíduo, porque aqueles que estão na chefia da família, que está na frente, geralmente é o que sente o peso da necessidade. Mas isso não é o suficiente para nos deixar dominar e esquecer dessa parte principal, que é esse equilíbrio para obter a saúde mental. Até nisso funciona, né? Até nisso aí tem uma ética, tem um lembrete, tem uma etiqueta para se seguir. Mas ela coloca aqui ela abre uma porta que sai do espiritual. O que é o espiritual? O espiritual é você trabalhar você. Isso. Mas aí é que está, nas tuas preces mesmo, você evoca tanto a libertação pelo assessoramento dos bons espíritos, dos isso, o problema é você com você. O problema é puxar a autorresponsabilidade. É interessante que é um espírito falando do problema emocional de cada um. Porque cada um não puxa a autorresponsabilidade. Ele não está falando que Deus só vai libertar, só vai levar para o paraíso fulano, ciclano, o povo disso, o povo daquilo. Não está falando nada disso. Não está criando nenhum, aprisco. Aquilo é meu aprisco, aquilo é minha turminha, aquela ali é minha igreja. Não, está falando para cada um. Negócio é equilíbrio emocional. É você saber reciclar, codificar as informações que estão chegando no externo e ver como é que você digere isso no interno.
E não tem nada de espírito superior, inferior, tal. Ela só fala aqui que isso cria uma fragilidade, porque você abre a porta para o teu irmão encarnado ou desencarnado. Eles vão fazer a prece inicial, vamos? Que a paz divina possa ser o consolo de todos que estão aqui. Bem interpretada a leitura, bem interpretada a nossa lapidação, nós vamos chegar ao alcance de podermos olhar para dentro de nós mesmos e conferirmos, repararmos e sentirmos quem somos. Através de quê? Através dessa corrente de mentalização que eleva o espírito às forças magníficas, magnânimas, que são as forças divinas. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamento às forças superiores, para que a luz faça em nosso espírito e tenhamos o quê? Consciência dos erros a fim de evitá-los e nos fortalecermos para fazer o bem perante a nós e perante ao todo. Com essa força de vibração, podemos assim fazer uma exigência a nós mesmos. Eu quero, eu posso, porque somos filho da força divina, somos filho dessa energia positiva que provém do astral, que provém do cosmos. Sendo assim, nós, nesse momento, intimamos aos espíritos trabalhadores aquela comunhão conosco para fluidificação de nossas almas, que tudo faz efeito em todos nós, para que possamos assim trazer para esse ambiente aquela comunhão do universal sem igual, porque é uma limpeza psíquica que está reinando em nosso ambiente. E essa limpeza, ela veio através do nosso esforço, da nossa força de vontade. Assim sendo, vamos nos preparar para o segundo tempo, vamos preparar para a continuidade da leitura. Que a paz divina esteja nesse recinto, na mente de cada um. Que assim seja. Então, estamos agora no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 17. O item é 220 e o subitem é o 8º. Formação dos médiuns. 8º. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? Então, a suspensão dessa comunicação, no caso, né? A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está, então, na posição de pessoa que perdeu momentaneamente a visão e, por isso, não estaria menos cercada dos seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Interessante. Então, vamos lá ouvir o Miramês agora. O livro agora é Filosofia da Mediunidade, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. A lição é capítulo 41, alusivo à segunda parte do Livro dos Médiuns, do capítulo 17, item 220, subitem 8º. Afastamento dos espíritos. A suspensão da mediunidade não implica no afastamento dos espíritos que assistem o médium. Eles estão e permanecerão sempre ao lado do medianeiro, comunicando-se através do seu pensamento. É nesse sentido que falamos que todos são médiuns,
porque não existe criatura alguma que não se comunique com os espíritos, nem espíritos que não se comuniquem com os encarnados. A comunicação é universal em todos e em tudo, intercâmbio divino que gera vida e dota todas as criaturas da presença do Criador. O médium, neste caso, fica isolado da comunicação mais direta com os seus guias espirituais. No entanto, ele não abandona o seu tutelado. É o mesmo caso de uma pessoa passar um certo tempo sem conversar com alguém, por algum motivo, para depois voltar a se comunicar. A vida é cheia desses acontecimentos, com finalidade, às vezes, desconhecidas. São lições da vida, objetivando a melhoria das almas. No caso assinalado, é comum que um homem que perdesse um emprego por negligência no trabalho, levando um período curto ou longo para conseguir outro, retificando, neste tempo em que ficou desempregado, o que costumava fazer de errado. Repetimos o que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta número 836. Tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. No caso de afastamento ou suspensão das faculdades, mais diretamente da comunicação dos espíritos, pode-se dizer que as instruções morais que chegam ao médium pelas vias dos pensamentos aumentam por necessidade do medianeiro, e quando não vem pelos pensamentos, surge por um livro, pela conversa com os seus amigos, por exemplo, da vida de outros. Ninguém fica desamparado, pois Deus é misericórdia. O amor da divindade é como o éter cósmico, que interpenetra todas as coisas, principalmente os espíritos, seus filhos conscientes da vida. Treina-se como médium na terra, para ser médium permanente da vida, do amor e da caridade em espírito. Não deves esmorecer pelos transtornos que traz, muitas vezes, o exercício da mediunidade no mundo das formas. Eles são lições morais, de forma a fazer a alma crescer. Para todos os médiuns existe um calvário a subir, e sempre encontram fariseus a provar suas qualidades, obrigando-os, nesse caso, a terem paciência, resignação, apegando-se à oração. Quando injuriado, exercita o perdão. Quando maltratado, não te esqueças do perdão. Quando ferido, lembre-te do perdão, para que esse esquecimento das ofensas se transforme em amor, que verta do teu coração para os corações que ainda ignoram o bem comum. Mesmo quando perseguido, lembre-te de que não há afastamento dos espíritos. Eles estão assistindo às lições ministradas pela natureza, de modo a não deixar que o fardo pese mais do que as forças do seu tutelado. Amplia, meu irmão, as tuas ações no amor, aquele que sempre perdoa aos que ferem e abençoa aos que escandalizam em teu caminho, convertendo todas as perseguições em campo fértil de aprendizado. No Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 3, versículo 15, temos a exercer a autoridade de expelir demônios. Esta é a missão dos apóstolos de Jesus e há de ser a missão dos médiuns espíritas que recebem o dom de expelir os demônios da inveja, do ciúme, da maldade, do ódio, da usura, da mentira, da hipocrisia, do orgulho, do egoísmo e de tantos outros mais que servem de tropeço na vida do medianeiro. E ele finaliza: estes são os afastamentos que podem ocorrer para o bem do médium, ampliando suas condições espirituais,
para entrar na plenitude do amor verdadeiro. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos... Vamos elevar o nosso pensamento e tentar entrar em sintonia com o nosso irmão maior, nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. E vamos iniciar esse colóquio dessa forma. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez e agradecemos por essa oportunidade. O diálogo foi intenso, foi meio acirrado, mas que a gente possa compreender a leitura de início, que a gente possa trabalhar o nosso ego. E na hora do colóquio, não direcionar como a segunda ou a terceira pessoa e procurar trabalhar de forma bem contundente o eu que existe em mim, o eu externo, o meu eu interno, porque é o que importa na minha encarnação, é o trabalho da autoiluminação e não ser referência para terceiros. Mestre, que possamos aqui compreender essa prioridade do autoconhecimento para trabalhar a autoiluminação. Em cima disso, só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar para o lado consciencial e voltar ao colóquio com o nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, que a paz possa ser uma realidade nesse recinto. Agradecemos por mais essa noite de estudo, de interação, de conceitos e, se possível, de autoencontro. E que a paz possa ser a resultante desse momento de autoencontro, de estudo. E só temos a agradecer ao Pai, mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Dona Iraci, tudo bem? Graças a Deus, Dona Emília. E aí, Manel, tudo bem? E aí, Erlei, tudo jóia, Erlei? Tudo bem, tudo ótimo, melhor do que cheguei. Deu uma capinada aí na cabeça, né, Erlei? Cortou o cabelo. Por aí.
cuidar do corpo também, né? E aí, Tânia? Tudo bem? Tem comunicação, Bob? Não sei se eu vou conseguir ler. E tem, ler que são elas. Leitura para brava para mim, rapaz. A educação é fundamental sobre todos os aspectos. A educação é fundamental sobre todos os aspectos. Não me refiro apenas à educação acadêmica. Falo da educação aí mencionada na obra em estudo. E primordial é educar, sim, o sentimento, o pensamento e as emoções. Mais que a adoração, a liturgia das religiões, da política ou profissional, mais vale a liturgia do amor a você e ao próximo. E encerra assim: caridade verdadeira, meu amigo, é olhar o próximo e ver nele um amigo e um irmão. Que assim seja. Que acho. Que lição. Pode? Deixa eu botar aqui esse microfonezinho aqui. Pode ser. Virado assim. Não, tá bom. Pai, muito obrigado por tudo que me foi dado quando aqui cheguei. Eu já tinha algumas experiências do que mais ou menos eu ia encontrar, mas muitas das vezes nos enganamos e só aqui é que vamos nos colocarmos em teste. Eu achava que eu ia me desprender da terra logo assim que eu trocasse de lado, mas foi muito mais difícil do que eu pensava. Eu fui quase entrando em desespero, porque eu sabia que eu não estava mais na carne. E daí é que começou meu verdadeiro desespero. Eu não deixei tudo do jeito que eu pensei em deixar. Coisas ficaram incompletas e eu não podia mais fazer nada. Porém, a única alternativa que eu fui recorrer à prece. Daí fui me alcançando e tudo foi se ajeitando. Logo vieram os irmãos me trazer ajuda. Bem sei que já estavam ali, mas devido à forma em que eu me encontrava, eu não conseguia enxergá-los. Pois bem, ouvi algumas palestras no plano em que me encontrava, e logo em seguida soube que eu ia ir a um lugar para estudar. Foi aí que me trouxeram aqui. Daí eu comecei a me encontrar, a relaxar
para que eu pudesse entender que aqui era uma escola que eu estava precisando. E já nem sei há quanto tempo estou aqui. Hoje, eu já me encarrego de trazer alguns assim como eu me encontrava antes. E vejo como estão se encontrando. Bem, eu só tenho a agradecer a este grupo, que são devotados a ensinar e aprender os ensinamentos que nosso irmão Jesus nos deixou. Que a paz e o amor do nosso Mestre Maior possa sempre encontrar com todos os aqui presentes. Que assim seja. Tem mais uma aqui. Mais uma vez, eu aqui cheguei. Um pouco atrasada, mas deu para pegar quase toda a reunião. Meu irmão, me encontrei aqui e sempre que tenho permissão, eu venho estudar com vocês. Eu só tenho que agradecer por este grupo existir e saber que em um lugar como este nos traz tantas informações, nos ajuda a crescer espiritualmente. Obrigado, irmão, desencarnados, que preparam o ambiente para a nossa reunião, e aos encarnados, que com muito amor nos traz essas lições que iluminam o nosso saber. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Assim seja.